es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice vení. Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés. Hay algunos que viven acá, otros viven muy lejos en otro lugar. Hay vestidas de traje y corbata, otras que quieren embarrar las patas. Hay cristianos, musulmanes, hay hinchas de Peñarol y Nacional. A algunos les gusta el agua y bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Hay algunas viviendo en Argentina, hay un loco orgulloso de ser así y algún otro que nunca más vi. Ay, qué lindo es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice vení. Ay, qué lindo es darte un abrazo y sentir que me querés. Hay unas que tocan. Bom dia Sabrina, bom dia Diel, bom dia Marciano, depois vamos dar uma conversada. No caso do Marciano, né, sempre relembrando, boa tarde. Bom dia Bruna. Hay vecinos que son cercanos y parientes que son lejanos. Cris, bom dia Filipeto. Podemos vernos, pero nuestro encuentro nunca se Bom dia Festuga. Grazi. Ay, qué lindo es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Ay, qué lindo cuando una amiga te recibe y te dice ven. Vamos chegando, vamos chamando as pessoas. Vamos colocando aí nosso símbolo, né, pessoal? Ay, qué lindo es el ser humano. Ay, qué lindo encontrar un hermano. Nossa boa e velha cuando un amigo te recibe y te dice vení. Ay, qué lindo es darte un abrazo, sentir que me querés. Bom dia, Juliano. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria explicar um pouquinho para vocês a dinâmica de hoje, né? E principalmente para quem estava ouvindo antes aí o motivo da escolha da música, né? Todos os dias eu gosto de começar o nosso Vamos Falar de Vaca com uma música, né? Eu tenho uma tendência a uma música gaúcha, né? Só que hoje eu coloquei a música Hermano de Santi Wirth, que é um artista uruguaio, que eu conheci, muitos dos que estão aqui conheceram na viagem que nós fizemos para o Uruguai o ano passado, em outubro do ano passado. E se torna claro, né, pessoal, eu dizer para vocês que essa música e essa live de hoje, ela é desejada a um hermano, né, um amigo, mesmo que tive contato 2 vezes com ele, contato pessoal 2 vezes com ele, e que marcou muito, né, a minha vida o ano passado, em maio e em outubro, numa viagem para produtores de leite na Argentina e depois com os alunos de veterinária, né, para o Uruguai. Então essa live de hoje, essa música, né, Hermano, é uma homenagem a Mário Alvarez, que nos deixou
essa semana passada, o Ediel tá aí, ele era mais do que um chefe, né, do Ediel, o Ediel sempre me citou isso, sócio fundador da Gensur, Uruguai, Brasil e Argentina, tá, e que infelizmente na segunda-feira passada aí nos deixou um trágico acidente de carro, mas a gente prefere sempre, né, pensar que ele foi levado porque a sua grandiosidade precisava estar em outro lugar, certo? Então que Mário fique sentado ao lado de Deus, estando presente em todos os momentos aí, porque era uma pessoa espetacular. Os alunos tiveram contato com ele por 5 dias e todos foi um sentimento de perda muito grande, porque realmente era uma pessoa especial. Uma pessoa apaixonada pela medicina veterinária, apaixonado pela produção leiteira, tanto que tirou uma semana inteira com a gente lá para nos levar em cada lugarzinho do Uruguai, e uma pessoa apaixonada pela vida. Então, o Cláudio está citando aqui, que também representa a Gensur, infelizmente não teve o prazer de conhecê-lo, mas é uma pessoa maravilhosa, sempre será, né? Partiu, mas o legado ele deixou aqui. Então essa música, por isso eu fiz questão de colocar essa música, porque Santi foi uma pessoa que a gente conheceu lá, uma pessoa também de uma simplicidade enorme, e canta uma música que se chama Hermano, que assim eu espero com todos vocês aqui, que nós cada vez nos tornemos cada vez mais hermanos, né? Mesmo que distante, mesmo que muitos talvez eu não conheça pessoalmente, mas a gente está aqui por uma ideia, por um ideal, por uma busca muito forte, que é melhorar cada vez mais a vida do produtor de leite e das pessoas que trabalham com isso. Então, hermano, fique com Deus aonde você estiver, Mário, certo? Então nós vamos falar um pouquinho, tá, pessoal, de colostragem em terneiras, e essa vez vai ser um pouquinho mesmo, eu estou com um controle aqui do cronômetro, porque eu também quero trazer aí algumas novidades para vocês, né? Então esse final de semana, hoje, o Marciano Ritter, que foi meu aluno aqui, meu orientado aqui em Itapiranga, hoje trabalha na Alemanha, então a gente vai dar uma conversadinha um pouco como é que os processos lá, trabalha como veterinário, mas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de leite lá, até para trazer algumas ideias, tá? Já está sendo acertado outras situações, logo em seguida nós vamos ter outras pessoas que trabalham com atividade leiteira. A Sabrina, que está aqui, também já foi convidada, porque passou um ano na Dinamarca trabalhando exclusivamente aí com gado leiteiro, né? Então a gente vai tentar sempre trazer essa informação para vocês. Beleza, pessoal? Então vamos iniciar a questão da colostragem, né? As pessoas precisam entender, por favor, vão colocando comentário. Quem gostou da abertura aí, coloca a nossa vaquinha, o nosso símbolo, tá? E também um símbolo de homenagem aí ao nosso irmão Mário, tá? A nossa vaquinha faz parte aí do nosso, como é que se diz? É o nosso símbolo, né? Para dizer que nós estamos aqui interessados em melhorar cada vez mais a produção leiteira na região e no país. Beleza? Então assim, ó, pessoal, quando a gente fala em colostragem, a primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Que aquela questão que as pessoas entendem que, não, a mãe passa através do seu sangue, através do cordão umbilical, tudo que é importante, tudo que precisa para sua filha, né, para o o feto, não é bem verdade, né? Porque a placenta ela é uma barreira gigantesca, e muito bom que ela seja essa barreira, porque a gente precisa entender que essa barreira vai proteger o feto durante a gestação. Então muitas das coisas que a gente gostaria que passassem também não vão passar, porque essa barreira vai impedir essa passagem, certo? Então a barreira hematoplacentária impede, por exemplo, a passagem, né, dos anticorpos da mãe para o feto. A maior parte dos anticorpos da mãe para o feto não são passadas a partir da função da placenta. Então, a gente precisa entender que quando nasce uma terneira, ela nasce imunologicamente deprimida, ou seja, ela não tem proteção, ela não tem como se defender dos
principais agentes causadores de doenças que ela vai entrar em contato durante esse período, durante o pós-nascimento dela, né? Então ela é um indivíduo totalmente vulnerável, certo? E aí vem a função do colostro, né? Ou seja, eu vou administrar no meu animal, no meu recém-nascido, algo que vai me determinar uma defesa, uma proteção imediata até o momento que o próprio organismo da terneira começa a produzir esses anticorpos, tá? Começa a gerar esses anticorpos. E isso vai levar algum tempo, né? Então, essa proteção, ela precisa ser repassada para o organismo da terneira a partir dessa colostragem, tá? Então, quando a gente fala em colostro, eu tenho que pensar primeiro em imunidade, depois eu vou pensar em nutrição, tá? Então, tanto é que se vocês forem pegar os demonstrativos, né, os trabalhos que tem em relação ao colostro, vocês vão perceber que a cada hora que passa, a cada dia que passa, que o colostro vai se transformando em leite, vai diminuindo a capacidade imunológica e vai aumentando a capacidade nutricional daquele produto que está saindo da glândula mamária da vaca. Por isso que eu preciso aproveitar o melhor momento. E vejam bem, utilizar o colostro é aproveitar o melhor momento do colostro e aproveitar o melhor momento do animal, da terneira. É isso que a gente precisa ter claro, tá? Que eu estou aproveitando o melhor momento do colostro e eu estou aproveitando também o melhor momento da terneira. Eu tenho que fazer a junção desses dois processos, tá? Eu tenho que fazer a junção desses dois processos. Melhor momento do colostro, ou seja, o momento que tem a maior quantidade de anticorpos, né? E o momento de melhor aproveitamento da terneira. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, esses anticorpos, eles não podem ser quebrados. Né? O anticorpo, ele é formado basicamente por proteínas. Tá? Então ele não pode ser digerido. Só que tudo que chega no abomaso, que seria o estômago, que é o estômago, na verdade, né, da terneira, tudo que for proteico que chegar ali tem uma tendência a ser digerido. Né? Por isso eu não tenho uma produção, uma ação do abomaso, né, do estômago da vaca, da terneira, nas primeiras horas de vida. É justamente para que esses anticorpos consigam passar pelo abomaso sem ser digeridos e precisam ser absorvidos. Tá? Precisam ser absorvidos inteiros. E aí que começa a grande jogada do anticorpo, tá? E do colostro. Porque eu tenho um anticorpo que é grande, eu tenho uma estrutura proteica grande, que para ser absorvido, normalmente o que o organismo de um animal vai fazer? Vai quebrar em parcelas menores que permite a absorção. Agora o anticorpo não pode fazer isso. E vocês têm que lembrar o seguinte, qualquer proteína, imagine que essa caneta é uma proteína, quando ela chegar lá no trato digestório, lá no abomaso, ela vai ser quebrada e vai ser absorvida uma parte e depois a outra parte, assim por diante. Só que lá dentro do corpo ela vai ser montada muito provavelmente de outro jeito. E aí ela não vai ser a mesma proteína de antes. Por isso que o anticorpo não pode ser quebrado. Então eu tenho que ter ali um abomaso que ainda não está tendo um efeito de estômago, ou seja, não tem, né, o suco gástrico, que a gente chama, que é responsável pela lise, pela quebra das proteínas, e eu tenho um anticorpo em grande quantidade, em grande qualidade, para aumentar a defesa dos animais, da terneira. Por isso, tá, pessoal, eu tenho que ter essa relação entre qualidade, quantidade e tempo. Isso, vamos chamar assim, essa tríade,
ela não pode se perder. Qualidade, quantidade e tempo, tá? Essa tríade não pode se perder, porque se eu der um produto de qualidade, mas na quantidade inadequada e no tempo inadequado, não adianta de nada. Se eu der um produto de qualidade, uma quantidade adequada, mas fora do tempo, não adianta de nada. E assim vai indo. Então, essa tríade, ela precisa estar muito bem regrada, ela precisa estar muito bem organizada, tá? Por quê? Porque eu tenho que trazer a quantidade adequada, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Nós temos que trazer a quantidade adequada, nós temos que trazer a qualidade adequada, e quando a gente fala em qualidade, a gente vai entrar em fatores diferentes, não é simplesmente a presença do anticorpo, né? E eu tenho que usar isso dentro do tempo adequado. Dentro do tempo adequado. Então, o que acontece em cima disso, dessa questão? É o cuidado com o nascimento, né? Porque beleza, uma terneira que nasce agora, né? Vocês saíram aqui, terminou a live, vocês estão lá e vocês estão vendo a vaca parir e já vai nascer a terneira, beleza, essa tá tranquila. Tu pode fazer as ações de forma tranquila. O problema a gente está vendo é naquela terneira que nasce de noite. Naquela terneira que nasce no horário que o produtor só vai ver no outro dia, né? E mesmo que o produtor acorde cedo e veja os seus animais cedo, daqui a pouco ele só vai tomar uma atitude em relação à terneira, ainda mais se ele acordou 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, foi buscar as vacas para ordenhar e viu ali, a vaca pariu, a vaca está de pé pastando e a terneira está de pé do lado. Então ela está bem, ela está boa, posso ir lá buscar as vacas, ordenhar, limpar meu galpão, soltar minhas vacas para o pasto, e aí eu vou ver o que eu vou fazer com a terneira. Sob o ponto de vista de colostro, isso é muito tempo. Faz sentido para vocês, pessoal? Qual é o símbolo quando faz sentido? Evandro ali, o Eliezer, Eliezer! Né? O Eliezer aí, profissional da educação física, né? Estamos lidando em cima desse corpo aí para ver se dá uma melhorada, tá? Baita trabalho feito ali na Fit Care. Aí, ó, a propaganda, hein? Tá? Depois a gente conversa aí os percentuais. Não, mas realmente um baita trabalho ali, uma baita academia. Para mim interessante, pertinho de casa, né? Fácil de ir. Tá? Seja bem-vindo, Eliezer. Certo, pessoal? Então, se faz sentido para vocês isso, o que faz? A partir do momento que a gente entende que o colostro tem uma importância gigante e que tem um tempo, né? E a qualidade está ali, precisa ser pensada também. O que acontece? Sem dúvida, né, Festo Gato? Missão dura trabalhar o organismo aí do indivíduo, mas vamos lá, estamos trabalhando. Tá? O que acontece? Eu tenho que ter a ideia do que vai acontecer com aquela vaquinha de noite. Tá? E aí, meus garotos, nós vamos precisar trabalhar para o produtor o cuidado no momento do parto. E muitas vezes tem esse acompanhamento. Mas vamos falar do colostro, então, que aí a gente vai chegar nesse cuidado que vocês vão entender. Tá? Eu não quero atrasar muito, porque nós estamos aí com o Marciano aí também, que a gente precisa dar uma conversadinha. Beleza? Primeiro lugar, tá? Então, colostro, primeiro nos dá imunidade e depois ele começa a dar nutrição. E a base nutricional do colostro é gordura e proteína, tá, pessoal? Então, ele é um produto rico em proteína, né? Óbvio, quando a gente fala em proteína no colostro, eu não estou falando tanto em caseína, e nem deveria. O trato digestório da terneira é igual ao trato digestório de um bebê humano, ou seja, tem pouca eficiência ainda. Então, por isso que ela está em cima de uma proteína de ótima qualidade, mas que não dá para fazer queijo, por exemplo, ou quase não dá para fazer queijo, né? Que são as proteínas do soro e as imunoglobulinas. Então tem uma grande quantidade de proteína que vai ser utilizada, claro, como fonte nutricional logo depois que a gente tiver uma mudança no organismo da terneira. Tá? Então, nutrição, basicamente, proteína e energia. Proteína e gordura. E toda a energia da terneira vai ser tirada daí. Nas primeiras horas de vida,
é imunidade. O princípio da colostragem, então, nós já falamos também, é essa tríade: tempo, qualidade e quantidade. Tá? Tempo, qualidade e quantidade. Que tempo é esse? Vamos falar do tempo agora. Tá? Até bem pouco tempo atrás, a gente dizia assim, tem que colostrar nas primeiras 24 horas. Isso nos dava uma tranquilidade, né? Daí depois veio baixando o tempo. Tem que ser 18 horas, tem que ser... Até que chegou num tempo determinado, que também foi até bem pouco tempo atrás aí usado, em torno de 6 a 8 horas seria o tempo que se tenha o melhor efeito da colostragem. Até 6, até 8 horas, no máximo. Tá? Mas depois de muitos estudos, baixou mais ainda o tempo. Tá? Baixou mais ainda o tempo. Ou seja, hoje já se tem entendimento que o melhor tempo para colostragem da terneira é nas primeiras 2 horas após o nascimento. Por que é o melhor período de colostragem, tá, pessoal? Lembrem-se que eu falei para vocês, eu tenho que ter qualidade de colostro e juntar com a eficiência de utilização do colostro pela terneira. Então o que acontece? Nas primeiras 2 horas de vida, até as 2 horas de vida, o intestino delgado, que é onde vai ocorrer a absorção das proteínas, ele ainda tem as vilosidades, vamos chamar assim, a porta de entrada dos nutrientes do intestino para o corpo ainda são grandes. Permitem que um anticorpo, que é uma estrutura proteica grande, penetre para o organismo do animal inteiro. Portanto, nessas 2 horas de vida é quando eu tenho maior aproveitamento do colostro. Porque daqui a pouco essa velocidade, vamos imaginar que isso aqui seja uma velocidade e esse mouse seja o anticorpo, ele consegue entrar na velocidade intestinal, ser absorvido e passar para dentro do corpo. Com o tempo essa velocidade vai diminuindo. E aí eu não tenho mais a possibilidade, ou seja, a partir da diminuição da velocidade intestinal, eu começo a diminuir a quantidade de anticorpos absorvidos inteiros para funcionar como anticorpo dentro do organismo da terneira. Beleza? Então esse é o tempo. 2 horas. Mas se eu der com 6 horas, eu já diminui o efeito de colostragem. Mas se eu der com 10 horas, eu diminui mais ainda. Cada vez que eu aumentar o tempo, eu diminuo o efeito imunológico da colostragem. E o efeito imunológico da colostragem, né, menos anticorpos dentro, vai nos causar alguns problemas. Olha ali, rapaz, Lindomar, Tocantins na área. Seja bem-vindo. Estamos aí, eu sempre gosto de dizer, adoro a participação do Marciano também, mesmo que eu adore a presença dele, mas torna a live internacional, agora nacional e internacional e assim por diante, né? Vamos quebrar a Globo, né? Tô brincando, pessoal, não tenho nada contra, mas nosso projeto aqui é crescer cada vez mais essa live. E por isso é importante que vocês também convidem as pessoas, tá? Todas essas lives estão indo para o canal do YouTube, a gente abriu o canal lá, a gente precisa agora acelerar o processo também para a gente trazer cada vez mais conhecimento para vocês. Juliano Alarcon, doutor Pastagem, está aí, também está fazendo isso, também tem um canal no YouTube, é importante que vocês participem, vão lá, vejam, tem bastante material ali legal, de importância. O Rodrigo Chaves também está iniciando. Vamos alavancar esses temas aí que eu acho que é importante, né? Deixa eu mostrar minha vaquinha lá atrás, as 2 vaquinhas que eu ganhei da professora Marla, né? Fez para mim lá em cima lá. Então vamos lá, vamos continuando então, tá? Então tempo 2 horas. É aí que eu chamo a atenção daquela vaca que pare de noite, né? Porque quando eu for colostrar a minha terneira, já passou, tá? Já passou o melhor momento e eu já estou diminuindo a imunidade.
diminuindo a chance de defender melhor esse meu animal. Então isso é qualidade, tempo. A qualidade, né, pessoal, até então a gente media pela quantidade de imunoglobulinas, tá? Então, eu vejo lá uma concentração X, né, as imunoglobulinas, principalmente a IgG, né, e aí eu vou tentar ver quanto tem acima de 50 mg por ml, posso ter um colostrômetro, posso ter, né, um medidor simples que eu faço na propriedade mesmo essa medida, sem problema nenhum, tá? Mas hoje já se percebe que não é só isso. Eu também tenho que ter uma diminuição da contagem bacteriana. Porque vocês têm que lembrar que assim como o anticorpo tem passagem livre para o interior do organismo do animal através do sangue, aqueles micro-organismos que estão no colostro também tem essa passagem livre. Então isso precisa ser muito bem controlado, tá? Então, qualidade é a quantidade de anticorpos. Se tem alguns trabalhos antigos até, mas que comprovam que vacas na terceira lactação têm um colostro de melhor qualidade que as demais, que de primeira e de segunda, e depois vai reduzindo também a qualidade de colostro. Então isso, por exemplo, se eu penso em fazer um banco de colostro, eu posso ter esse direcionamento, né? Vacas Jersey produzem mais colostro e em terceira lactação produzem um colostro de melhor qualidade, tá? Então, tempo, 2 horas, qualidade acima de 50 mg por litro, né, por ml de colostro, de imunoglobulinas, principalmente IgG, tá? Porque tem que lembrar o seguinte, tá, pessoal? Com o passar do tempo, a própria terneira, o organismo da terneira saudável vai produzir esses anticorpos. Então a gente pode ficar bem tranquilo, ou seja, eu tenho que proteger ela nos primeiros momentos de vida. Vocês podem olhar, eu pelo menos não me lembro, né, quanto tempo, em 26 anos de profissão, eu não me lembro de ter visto, por exemplo, terneiras com tristeza parasitária bovina. Bezerras de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Né? Por quê? Porque a imunidade está ali com ela. Perfeito, pessoal? Então, tempo, 2 horas, qualidade, imunoglobulinas alta, contagem bacteriana baixa. Certo? Fez sentido para vocês? Qual é o nosso sinal? Qual é o nosso símbolo? Minha esposa, Silviane, beijão, tá ali, tá mostrando, vaquinha. A vaquinha indica que nós estamos direcionados para o mesmo tema e estamos entendendo a mesma coisa, certo? Então, qualidade, tempo. Quantidade. Sempre se trabalhou, ou durante muito tempo se trabalhou, com uma quantidade mínima na primeira de 10% do peso vivo do animal. Ou seja, o animal ele tem um peso de nascimento, vamos arredondar aí, uma terneira grande de 40 quilos, eu vou trabalhar com 4 litros, 4 quilos ou 4 litros de colostro nas primeiras 2 horas, e depois eu já posso colocar mais 2 litros, ou seja, 5% do peso, até as próximas 8 horas, ou seja, em 2 horas eu dou 10% do peso vivo, porque eu estou colocando o máximo de imunoglobulinas ali para um organismo que vai ter o máximo de aproveitamento, e aí até as 8 horas no máximo já jogo mais 5% do peso vivo do animal, que aí eu dou mais uma elevada, eu garanto que esse animal está tendo um aporte de anticorpos de grande qualidade e quantidade suficiente. Certo? E aí a gente fecha a nossa tríade. Tempo, quantidade e qualidade, que é o que vai fazer essa colostragem ter um efeito importante. O que é a colostragem? O que é um efeito importante? Eu aumento as imunoglobulinas, eu aumento os anticorpos da terneira para ela ter os primeiros contatos com agentes contaminantes, para ela ter os primeiros contatos com agentes causadores da doença e não adoecer. Certo? Então, o que acontece?
eu tenho uma redução gigante da mortalidade de terneiras pós-desmama, né? Pós-desaleitamento, vamos usar esse termo assim, né? Ou seja, depois que a terneira para de tomar leite, eu tenho uma menor produção, eu tenho uma menor mortalidade. A pergunta ali, né? Via sonda, posso fornecer os 4 litros. Os primeiros 4 litros né, tem que ser colocado total nessas 2 horas. Então a sondagem, né, Evandro e demais participantes, a sondagem ela te permite garantir que tu tenha os 4 litros de leite que tu determinou que seria responsável, tá garantido que está lá dentro. Tá? Então a sondagem ela tem, né, o benefício, apesar do estresse do momento, do estresse de sondar para o animal, mas o animal acabou de nascer, né, então ele vem numa situação de estresse e a leitura de estresse dele ainda não está muito bem firmada. A sondagem me permite eu garantir que eu fiz a quantidade total, certo? Então vamos ver, eu tenho menor mortalidade de terneiras pós-desmame. Se o animal adoece menos, eu tenho maior taxa de crescimento, né, porque eu tenho menor perdas, por exemplo, com diarreias, né, com doenças que podem às vezes não levar à morte, mas diminuir a taxa de crescimento da terneira. Com isso eu começo a melhorar a idade do primeiro parto da novilha, né, ou seja, aquela questão de chegar nas 24 meses para a idade do parto. Eu acho que isso vai melhorar porque eu tenho uma taxa de crescimento mais adequada, tá? E já é comprovado, né, pessoal, que terneiras bem colostradas, terneiras que tenham recebido o colosso de forma adequada, são terneiras que apresentam depois, quando vacas, uma maior produção de leite. Certo? Então isso demonstra, né, pessoal, a importância da colostragem. Não esquecendo, para a gente passar ali e chamar o Marciano, não esquecendo a tríade, né? A tríade: tempo, qualidade e quantidade. Tá? Uma colostragem bem feita, uma colostragem que vai ter um efeito positivo, é a junção de tempo, qualidade e quantidade. Essa tríade é que vai determinar que o efeito que eu fiz sobre a terneira como proteção é muito boa. Isso vai reduzir custos, né, pessoal? Porque a vaca vai parir no tempo adequado, vai produzir mais leite e há uma tendência lógica dela adoecer menos. O colostro não é uma coisa só para agora, só para quando a terneira nasce e para os primeiros 6 meses. O colostro vai ter um efeito para a vida toda do animal. Não é que ele vai estar ali atuando. Aqueles anticorpos não vão estar ali atuando, mas vai permitir que o animal mantenha a saúde para produzir os seus próprios anticorpos e a partir daí ser uma vaca mais saudável. Certo? Pessoal, deem aí o nosso símbolo, a nossa vaquinha, está aqui, ó, né, nosso símbolo principal aí, coloque a nossa vaquinha como símbolo, chamem as pessoas, coloquem, quando eu colocar lá no canal do YouTube, que normalmente eu lanço também no Instagram e no Face, passem para as pessoas que você sabe que é importante que as pessoas vejam esse tipo de material, tá? Se o fechamento das velocidades é um problema, poderíamos buscar geneticamente que elas ficassem mais tempo aberto. Tem alguns estudos buscando isso, tá, Rafael? A ideia só que é tanta coisinha na vaca que às vezes eu pego muito mais pro lado da produção do que propriamente para a defesa, tá? O Eduardo botou ali, como saber se o colostro foi para o lugar correto. Melhor seria, né, Eduardo, a sondagem, porque aí tu teria garantia. Mas veja o seguinte, tu não precisa ter pressa para administrar. Depois que tu chegou, vamos imaginar, a terneira nasceu agora, 8h30 da manhã, até as 9h30, 10 horas, tu chegou lá e começou a colostrar a terneira, tá? Ela tem o tempo normal de mamar dela. Se tu fizer por mamadeira, por exemplo, ela vai mamar no tempo normal. O que precisa acontecer é iniciar nessas 2 primeiras horas, que já vai começar a ter a entrada normal.
A sondagem nos permite isso, né? Claro que eu tenho que ter um controle de velocidade. Certo? Vamos lá, pessoal. Deixa eu achar aqui o Marciano. Tá ali ele, vamos convidar. Demora um pouco mais, né? O homem tá lá nas Europas, como se diz. E aí, Marciano, bom dia. Opa, bom dia, boa tarde. Estou escutando, sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, Marciano, que o meu som tá um pouquinho baixo. Eu vou... Está escutando? Aqui. Ah, agora sim, né? Era o meu som. Tava... O meu som se conecta e aí... Beleza. Então, assim, pessoal, para quem não conhece aí o Marciano Ritter, aqui de Itapiranga, foi aluno da veterinária da FAI, na época FAI, hoje o CEF de Itapiranga, né? Hoje vive na Alemanha. Vai falar um pouquinho para nós aí do que ele faz, né? Então, Mas tá primeiro... legal, chimarrão. Você te acompanha. Fala um pouquinho para nós aí, Marcelo. Quem é você, o que está fazendo? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência aí. Bom, eu, então, como o Sandro já citou, estudei na antiga FAI Faculdades, atual o CEF, e no ano de 2013 eu tive a oportunidade de vir fazer um intercâmbio na Alemanha, e aí com essa experiência eu pude observar a grande demanda por mão de obra na área veterinária, que principalmente na área de animais de produção, na área de bovinocultura. Então, depois da conclusão do curso, até atuei por um período aí na área comercial no Brasil, mas sempre tinha em mente voltar aqui para a Alemanha, sabendo dessa carência de mão de obra que havia aqui. Então, no ano de 2019, então, eu tomei coragem e vim para cá para enfrentar esse novo desafio. E aí agora já estou há mais de um ano aqui, estou muito contente, realizando profissionalmente na área clínica de bovinos, basicamente só bovinos de leite, né? Então eu moro numa região onde a produção de leite é bastante forte, é basicamente só produção de leite no campo, né? E, qual é a região, Marcelo? Na região de Oberbayern, que é no estado da Baviera, já na divisa com a Áustria, né? Então, a gente tem uma área bem forte na produção de leite e também em carne, né? Então aqui as propriedades, para ter uma noção, elas são em média propriedades médias, como também na região aí oeste de Santa Catarina, em torno de 40 vacas em lactação. Claro que a gente tem propriedades de porte maior e outras menores, mas uma média de 40, então semelhante ao oeste aí, e basicamente todas confinadas, devido à questão climática, né? Então, algumas propriedades possuem vacas a campo, mas só no verão, mas na grande parte é só confinamento, né? E basicamente 90% aqui na região, 90% são gado cimental, então gado de dupla aptidão, né? E isso também é interessante, também a gente, falando aí do tema da bezeira e tudo, o que chamou atenção quando eu cheguei aqui foi o tratamento da bezeira e do bezerro, bastante intensivo. Então, mesmo o macho ganha quase mais atenção que a fêmea aqui. Então, o produtor, quando percebe que o bezerro não mamou, logo nas primeiras horas, ele já aciona o veterinário para estar se deslocando a propriedade para conseguir faça com que ele ingira o colostro, né? Então, a gente trabalha bastante de forma intensiva, né, nesse segmento também. Então, a gente tem algumas ferramentas aí que a gente utiliza para fazer com que esse bezerro ingira esse colostro. Até a gente tem alguns fármacos que agem de forma hipnótica ou ansiolíticos que ajudam nesse tratamento. É bem interessante que o bezerro, geralmente o reflexo dele da mamada na primeira meia hora de vida é bem intenso. Então, o ideal seria a gente conseguir pegar na primeira meia hora de vida para colostrar, mas é muito difícil, é quase impossível. E aí a gente tem esse fármaco que você aplica, em questão de 2, 3 minutos, ele desencadeia novamente esse reflexo e ingere o colostro. É bem interessante. Mesmo que já tenha passado o reflexo. Mesmo que tenha passado, se o produtor nos aciona aí 4 horas, 5 horas depois do parto, e o bezerro não mama, ele não tem esse reflexo, a gente trabalha com esse fármaco e basicamente 80% dos casos ele desencadeia o reflexo e mama.
É impressionante, às vezes. Em últimos casos, se ele não mamar, a gente faz a sondagem, né? A sondagem a gente faz, mas também só nas primeiras horas, no máximo em 24 horas, porque em seguida também não seria mais tão interessante, porque a gente já tem micro-organismos no rumen que podem levar a uma acidose e aí também pode desencadear em outros problemas, né? Então, dessa forma a gente trabalha. Mas também... Como? Tu saberia dizer, Marcelo, se nós temos esse fármaco no Brasil aqui, que é algo... O fármaco é da Behring, que chama Medarantil, e é base de brotizolam. Ansiolítico, hipnótico, ele atua no sistema nervoso central e ele também estimula o apetite. Então, em vacas enfermas a gente também utiliza porque ele é estimulador do apetite também. Ele age lá no hipotálamo, tendo esse efeito. Olha que legal a informação, né, pessoal? Primeira coisa, deixa eu pensar uma informação aí que o Marciano disse, né? Depois de um certo tempo ele tomou coragem para fazer essa mudança, né, para ir para a Alemanha e tudo. Ele até comentou comigo uma frase que há muitos anos atrás eu disse para ele, né? Que ele era um alemão que vivia no Brasil, então que ele tinha que ir para a Alemanha, e que bom que ele foi. Mas essa coragem que o Marciano descreveu aí, né, pessoal, é a mesma coragem que às vezes a gente precisa trazer para o produtor de leite, né? Ele precisa trazer para a sua atividade, ou seja, às vezes a gente está tão adaptado, o produtor está tão acostumado com aquele modelinho sempre exatamente igual, que ele tem muitas vezes medo de fazer uma mudança, medo de mudar. E às vezes o veterinário, o técnico, o agrônomo, o zootecnista, quem está dando assistência, não, a gente precisa fazer essa mudança, mas mudar não é fácil. Né? Mudar não é fácil. Então, essa coragem aí, ela a gente precisa, às vezes, trabalhar isso, né, com informações. Quanto mais informações tu tem, o Marcelo mesmo citou, ele tinha informação porque ele teve lá. E ele viu que tinha essa demanda, então, quer dizer, às vezes se torna mais fácil tu fazer uma mudança baseada numa informação. Exato. Marcelo, o Diel pergunta aqui, ó. Isso, Chegou a ver aí? Eu vi a pergunta dele. Exato, isso também, a questão da área veterinária aqui também é diferente. A gente tem, vamos dizer, por exemplo, no Brasil, se o produtor quiser ir comprar um medicamento, ele compra. Ele vai na agropecuária, compra toda a linha de medicamentos, e aqui não. Aqui os medicamentos são restritos ao médico veterinário. Ele tem o porte desses medicamentos e não pode ser simplesmente vendidos em qualquer local. E a gente também tem que cuidar com a administração desses fármacos, porque a gente cuida também com a questão dos antibióticos de reserva. Então, eu não posso enrofloxacina, ceftiofura, eu não posso usar indiscriminadamente. Simplesmente, eu acho que eu vou usar e vou usar ele. Porque eles são considerados antibióticos de reserva, então eles não devem ser administrados de primeira eleição, né? Isso eles cuidam muito aqui também. E, no geral, todos os fármacos, só o veterinário possui e ele é que administra. E se eu for deixar o fármaco, então é só para continuação daquele tratamento específico que eu estava realizando naquele animal. Então, é dessa forma que funciona aqui, é bem regrado isso, né? Bem importante. Isso é importante, né, Marcelo? Aqui a gente tem, não que, às vezes o produtor pode pensar assim, não, o veterinário quer que os medicamentos fiquem só na mão dele para ele poder nos vender. Não é isso, é que, na verdade, quem realmente estuda o uso das medicações de forma correta, né, é o médico veterinário. Então, porque o que acontece muitas vezes, a gente vê isso, o medicamento vai se tornando indiscriminado e daqui a pouco as dosagens, né, elas vão sendo erradas e a gente vai, o problema que a gente vê hoje em dia aqui, as resistências, que são os problemas que a gente tem fortemente. Marcelo, tu disse aí, então, que a criação da terneira ela é bem forte, bem importante, que eles têm um cuidado muito grande em relação à terneira aí. Achei interessante o que tu falasse aí da colostragem. O que tu pode passar para nós? Por exemplo, assim, em relação, vou trazer agora para outro lado, completamente diferente, que muita gente sempre gosta de perguntar, né? Em relação a preço de leite aí, na Alemanha, aí na região que tu está, como é que fica? Como é que é o preço, aproximadamente? O preço, há uns meses atrás, ainda antes da crise do coronavírus, estava em média 35 centavos de euro.
e atualmente ele teve aí uma queda de 2 centavos na média, o preço, né? Então, geralmente ele é bem estável, e os produtores possuem um contrato geralmente para 6 meses, então não tem tanta oscilação como aí no Brasil. Eles acabam fazendo contrato com laticínios e aí não tem tanto essa oscilação, troca de empresa, e então é mais estável também, né? Esse contrato. Ah, E, fazendo, como? fazendo a conversão aí, daria mais ou menos R$ 2,10 o litro do leite aí na Alemanha, né? É, Para o por pessoal aí. entender, para o pessoal entender, né, que não muda muito, né? Não muda Sim, muito o, a, o preço de uma região para outra, né? Agora, essa questão que tu falou aí, do contrato, né? Período de contrato de 6 meses, aí quem é produtor de leite e está na live realmente pode pensar, aí tem uma diferença, né? Porque eu tenho pelo menos uma garantia de 2 períodos, para nós aqui, 2 períodos, eles aí, né? Vocês têm inverno e verão, bem dizer, sim, são bem, dois, bem dois períodos demarcados, bem demarcados. né? É. Então, isso muda muito, né, bastante a relação, porque tu tem uma garantia de preço, né? Exato, exato. O que a gente tem que considerar também, no caso aqui, comparação com o Brasil, é o custo de produção, né? O custo de produção aqui é mais elevado, porque soja a gente não tem aqui, apesar de que uns produtores plantam soja, até fazem uma colheita, mas grande parte disso vem do exterior, né? Então eleva os custos também. E a gente tem só praticamente meio ano aqui para produzir a pastagem, né? Produzir a silagem, conservar o alimento, né? E no Brasil a gente tem um ano inteiro para estar produzindo pastagens e podendo diminuir um pouco o custo de produção, né? Então essa é uma grande diferença também. Questão de estrutura também, você precisa confinar os animais, não tem como você trabalhar o ano inteiro a campo, né? Então tudo isso envolve custos, né? Então nisso o produtor no Brasil ainda tem mais vantagem que nessa comparação, né? Pelo custo de O produção. custo o custo de produção, então, tu diz alto, tu saberia dizer em percentual, mais ou menos, em quanto fica no Mas percentual para produtor? exatamente agora em percentual não saberia dizer, mas com certeza ele vai, em comparado com o Brasil, acredito que seja mais alto. Uhum, uhum. Que legal, assim, é importante trazer essa informação, né? E depois, nas próximas aí, a gente vai ter a Sabrina também falando de outra região. O Eduardo ali fez uma pergunta, Marciano. Na Alemanha existem cotas limites de produção? Não, essas cotas faz alguns anos que elas foram retiradas, né? Elas não existem mais. Elas existiam e hoje cada propriedade pode produzir de forma livre, né? O volume que quiser. Claro que aqui tem algumas restrições, como referente à utilização de nitrogênio na pastagem, os dejetos, você tem determinados limites, eu agora não sei dizer os níveis, mas há tudo, uma restrição, há um controle sobre isso. Então, se você tem uma determinada área, você pode possuir tantos animais, distribuir tanto nitrogênio naquela área, então é tudo controlado. Até existem épocas para colocar os dejetos nas áreas e tudo, então é tudo bem controlado, principalmente preocupando com o lençol freático e toda essa questão, né? Então, não é como no Brasil, onde a gente pode distribuir os dejetos aí de forma livre e sem controle, né? Então, aqui já estão tanto avançados nesse segmento, né? Bem preocupados com Beleza. isso. Quais são os principais problemas, Marciano, que tu vê aí na produção leiteira aí? Né? Porque por mais que a gente esteja num outro patamar, né, aí, Sim, o que tu vê como principal problema assim, se tu comparar com o Brasil? Claro, tu já falou, por exemplo, custo de produção. Né? Custo de sim. produção elevadíssimo porque eles não têm a condição total de produzir alimento como nós temos, apesar de nós estarmos também bastante restritos, mas o que tu vê como os principais problemas em relação à atividade leiteira na Alemanha? Como citei assim, essa questão ambiental, os produtores se queixam bastante, né, que a pressão é bem grande quanto à questão ambiental, eles precisam seguir todas essas normativas aí, quanto à questão de produção. Outra questão que há uma pressão bastante grande e muitos produtores sempre se queixam, e até por isso que eu também posto poucas fotos ou vídeos na minha rede social, porque o produtor tem medo de se expor ou de ser exposto por causa da questão do bem-estar animal.
É uma questão que o pessoal bate muito em cima aqui, o consumidor cobra muito isso, né? Então são coisas que lá no Brasil a gente praticamente ainda não se preocupa, mas que aqui eles já estão num ponto em que o consumidor cobra isso muito e o produtor tem que estar melhorando nesse segmento, né? Então, aqui na região ainda havia muito sistemas onde as vacas ficavam presas num único local, amaradas, a vida inteira. E eram ordenhadas ali, se alimentavam ali e ficavam sempre ali. Ainda existe. Mas hoje há uma pressão grande para que nos próximos 2 a 3 anos acabe esse sistema, né? Então, muitos produtores vão parar com a atividade porque não tem perspectiva de ampliar ou de mudar o sistema, não tem sucessão para mudar o sistema, e então vão se obrigar a parar por causa disso, mas é por questão de bem-estar animal, por causa dessa pressão do mercado consumidor, né? Então, claro que isso também está associado com poder aquisitivo, né? Há consumidores que estão dispostos a pagar por um produto onde os animais tiveram um melhor bem-estar, né? Mas fora isso, outros desafios são, como no Brasil também, tem a questão de sanidade do rebanho, alguns problemas com mastite, mas é menos, eu vejo que é menos que no Brasil, né? A gente tem questão de qualidade de leite e tudo, eu acho que já é um patamar um pouco mais avançado que aí no Brasil. E, bom, no geral, clinicamente, os casos, praticamente é o que tem no Brasil também, né? As enfermidades, claro, algumas a gente não tem aqui, né? Anaplasmose, babesiose, essas coisas a gente não tem aqui, mas no geral não muda tanto assim. Certo. E quanto à qualidade que tu citou aí, o que eles cobram como qualidade de leite? Além de... Eles devem cobrar a mesma coisa, CCS, CBT, mas o que mais o que é qualidade de leite? A questão da CCS, CBT, a gordura, né? Então, proteína, tudo esses componentes do leite, né? Que tem que estar dentro dos acordos. E a gente tem também aqui na região muitas propriedades que trabalham com leite orgânico. Então, aí também entra a questão da utilização de antibióticos, né? E esses produtores até ganham incentivo a mais no preço do leite, né? Então, nessas propriedades até é utilizar antibiótico, mas o que muda é o período de carência, né? É dobrado, então. Ele Claro. é o dobro do período de carência do sistema convencional, né? Que pode ser utilizado. Claro, claro. Show de bola. É importante, né, pessoal, vocês entenderem e ver. É por isso que é muito legal trazer essas experiências de quem está lá, e o Marciano tem a vantagem dele conhecer bem a região aqui, conhecer bem o nosso sistema aqui, porque viveu a vida toda aqui, né, e conheceu a atividade leiteira aqui e agora está em outra região. E vocês veem que não mudam muito as coisas. Tem pouca diferença, tem pouca a amplitude entre as diferenças. Claro, eles têm, como o Marcelo mesmo está dizendo, eles têm maior condições e parte pela condição do consumidor. Então, isso é importante também. Tu viu ali a pergunta do... Cadê? Laércio. Isso já está eradicado aqui, faz anos já. Já não tem mais problema com isso. É uma coisa importante vocês pensar, né, pessoal? A diferença, aí vem uma diferença de tamanho da região também. Exato. Porque nós temos uma diferença muito grande em relação ao Brasil. O Brasil é um continente, né? Claro que a gente pode pensar, fazer o nosso pensamento só no oeste ou extremo oeste de Santa Catarina, mas muda completamente se a gente colocar o Brasil como um todo, né? Nós temos colega do Tocantins aí, então já é uma outra região, uma outra amplitude. Exato. E como é que tu vê o produtor de leite aí? Qual é a mentalidade do produtor de leite aí da região, Marcelo? O produtor aqui, eu vejo como é que eu vou dizer, comparar? A questão é que ele é um profissional daquela área. Ele estudou, né, na grande parte dos produtores, eles estudaram para ser produtor, Landwirtschaft. Então, eles fazem aí como se fosse um curso técnico de 3 anos. Eles, durante esse curso técnico, eles estagiam em 2 outras propriedades. Então, hoje, se eu vou às propriedades, eu volto e meia, eu vejo jovens que estão estagiando naquela propriedade e em seguida eles vão para uma outra propriedade. Então, é um grande intercâmbio, né? Ele tem a propriedade em casa e vai estagiar em 2 outras propriedades. Então, tem uma grande troca, né?
Então, ele tem uma grande bagagem também, ele é uma parte assim, bem profissional mesmo, né? E a gente aqui também tem muitos dados, as propriedades têm muitos dados. A gente tem, grande parte das propriedades possuem robô de ordenha, então a gente tem uma grande quantidade de dados, e mesmo as outras propriedades também, uma vez por mês é feito o controle leiteiro, então eles sabem onde estão, onde estavam e onde querem chegar. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter dados, né? E todos os tratamentos que são feitos, eu vou lá atender, é tudo documentado, é tudo no papel, é muita burocracia. Na Alemanha, no geral, tudo bem burocrático. Mas se eu daqui a 2 meses chegar lá e pedir o histórico daquela vaca, eu vou ter o histórico. O que já foi feito, o que ela teve, qual que era o agente. Então, a gente tem bastante dados e isso é muito importante na tomada de decisão. Então, o que eu vejo nas propriedades aqui é isso, eles têm bastante dados para tomar decisões também. Eu acho que isso é muito importante, né? Claro. Essa parte burocrática é chato, os produtores mesmo reclamam, mas ela é essencial a gente trabalhar na propriedade, né? Então é bem importante. Claro. Importantíssimo, né, pessoal? Vocês entenderam o seguinte, ó, a gente sempre fala que a burocracia é algo que atrapalha. Sempre vai falar disso, mas por quê? Porque se eu não usar a burocracia a meu favor. Agora, se eu utilizar toda essa parte burocrática, ela vai ser bem útil, vai ser extremamente importante para a tomada de decisão. O Rafael, né, Marcelo, já puxou para lado da cirurgia, o homem é cirurgião, né? O homem é teoria. Como é que está a parte cirúrgica aí, velho? A parte cirúrgica são as mesmas coisas que acontecem no Brasil. A gente tem deslocamento da abomaso, mas apesar de ser menos, eu tenho a impressão que seja menos, pode ser que seja pela raça dos animais, né? Cesarianas, essas acontecem também com alguma frequência, devido ao porte dos bezerros, né? Em muitos casos, há bezerros grandes, então acontece, mas basicamente essas aí. Bastante problema de casco também, a gente trabalha com questão de casco também, né? Que tem os problemas aí, amputações, essas coisas. E alguma coisa de cirurgia na parte do teto, né? Não, mas no geral, basicamente as mesmas coisas que acontecem aí no Brasil também, mas como eu citei, o deslocamento da abomaso numa escala um pouco menor, e geralmente o que tem observado é a direita, e no Brasil a gente vê bastante a esquerda, mas nas vacas holandesas, né? Claro. Beleza. E aí nos bezerros, alguma coisa de umbigo, alguma hérnia, coisa também nos bezerros que é realizado, né? A parte cirúrgica. Claro. Exato. Claro. O Lindomar fala ali, né, que é importante, né, a questão dos dados. No Tocantins, as propriedades que têm anotações são propriedades cadastradas no atendimento, principalmente do balde cheio lá, né? É exatamente isso, né, Lindomar? É por isso que, tecnicamente, a gente tem que se preparar, porque a gente sabe que aqui no Brasil, como o produtor não teve essa questão do estudo, foi algo que passou do pai para o filho, para o neto e assim por diante, nós temos que estar preparados para fazer essa parte burocrática e avaliar essa parte burocrática. Tá? Nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo, né? Marcelo, que horas são aí? Só para a gente fazer. Aqui são... Que horas são aí nesse momento? 1h30. 1h30 da tarde, já almoçou? Não, ainda não. O churrasquinho vai ser depois. Tá, então assim, Marcelo, eu gostaria muito de agradecer aí a tua participação. Nós vamos marcar um outro momento para fazer uma live inteira. Vamos determinar um assunto aí, porque eu acho que é interessante o produtor da nossa região aqui entender que que ele não está sozinho, que tem muitas coisas que em qualquer parte do mundo está acontecendo nesse formato. Beleza, meu amigo? Valeu, um grande abraço. Obrigado aí. Tá? Isso aí, tudo bom, obrigado pela oportunidade. Se tu puder, te despede em alemão do povo aí, que já que está na Alemanha, né? E com certeza tem alguns que entendem alemão aí que estão assistindo também, então wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis am nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Espero que seja algo bom. Eu não entendi. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, até mais, abraço. Aí. Se cuidem. Valeu, abraço, tudo bom. Beleza, pessoal? Então, assim, espero que tenham gostado desse bate-papo aí com o Marcelo, além da parte como é que se diz, da colostragem, que é algo que eu queria trazer para vocês, e fica marcado aí para a nossa próxima. Não esqueçam, vamos colocar aí
a nossa vaquinha, o nosso símbolo para fechamento aí nosso, da nossa live, tá? Até a próxima. Não esqueçam que eu vou disponibilizar para vocês aí o nosso material. Sempre vai ir lá para o Facebook, né? Para a gente poder, pro Facebook, para o Instagram, para o canal do YouTube também, para que a gente possa ter um melhor, vocês possam rever quantas vezes forem necessárias. Beleza, pessoal? Fiquem bem, tenham cuidado e, de novo, essa foi mais uma live aí do Vamos Falar de Vaca. E, de novo, uma singela homenagem ao nosso amigo Mário. Gosto de terminar com essa live, uma música que eu acho que representa tudo que ele foi para nós. Pessoal, um grande abração aí, fiquem bem e vamos falar sempre de vaca. Vamos falar muito de vaca, vamos melhorar cada vez mais essa atividade, vamos trazer para o produtor de leite esse conhecimento, vamos fazer o que a gente chama de agenda positiva para o leite. E isso se faz como? Trabalhando em prol do produtor, trabalhando em prol da atividade leiteira. Como o Marcelo mesmo disse ali, não postando fotos e imagens de coisas ruins. Vamos colocar coisas boas. Aquela terneirinha que nasceu, que foi bem cuidada. Aquela produção legal. Evandro, se tu me permite, vou postar aqueles teus dados de CCS e CBT. Tá? Porque é isso que nós temos que buscar. Qualidade de produção, qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas com a atividade leiteira. Certo? Vamos buscar cada vez mais isso. Que nosso amigo Mário, nosso irmão Mário, se quer de lado de Deus, viendo por nós. Certo, pessoal? Um grande abraço, um excelente domingo a todos, uma excelente semana, uma produtiva semana a todos. Se cuidem y fiquen bien. Abrazo. Hay deportistas, hay varios ancianos, hay mascotas y hay gusanos, hay escolares también liceanos, hay traicioneros y leales, hay vecinos que son cercanos y parientes que son lejanos.